como o Mariano disse, a gente recebeu uma listinha com 19 questões, né? E eu escolhi as primeiras 4 para falar que tem mais relação com a questão social, enfim, onde eu tenho atuado. Então, eu vou, como eu só tenho 15 minutos para falar de 4 questões, eu vou tentar fazer nessa primeira rodada, porque tem uma outra rodada depois, né? Então, nessa primeira rodada, eu vou fazer uma fala mais só pontuando as questões e depois, se for o caso, a gente volta a discuti-las. Então, eu vou escolher essa primeira, que eu achei muito boa essa questão. A primeira questão, a questão número 1, que nos foi passada. Que caminho o Brasil deverá trilhar para que tenhamos, nas próximas décadas, um país desenvolvido, com uma sociedade mais livre, justa e solidária? Precisamos ter, primeiro, um projeto nacional. Nós não pensamos mais em projeto nacional. Na década de 50, havia um projeto nacional, que era industrializar o Brasil, passar de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Enfim, ao longo do tempo, nós fomos perdendo essa capacidade. Talvez um dos projetos, um dos últimos projetos, foi na transição democrática, né? Onde as forças que lutavam contra a ditadura militar formularam um projeto. Tinha uma vertente política, uma vertente econômica, uma vertente social, que acabou resultando na Constituição de 88. Então, essa questão do projeto nacional é importante, porque dificilmente nós vamos resolver os problemas da saúde, ou da educação, ou do saneamento, de uma forma fragmentada, né? Sem também termos transformações mais amplas do ponto de vista econômico e político. Então, acho que as coisas estão muito articuladas. Esse projeto, um projeto nacional para os próximos anos, quer dizer, essa ideia, eu acho que esse é o país que eu gostaria de ter no século XXI, daqui a 35 anos. Um país desenvolvido, com uma sociedade mais justa, democrática, justa, livre e solidária. Eu tenho que ter um projeto para isso. Esse projeto tem milhões de eixos, né? Certamente, um desses eixos tem a ver com você construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Como é que você faz para fazer isso? Eu vou realmente pontuar, se eu for falar sobre cada uma das coisas, eu passo horas aqui. Então, primeiro ponto, preservar a inclusão social recente. Segundo ponto, defender a Constituição de 88, a cidadania social de 88, que é um dos marcos do processo civilizatório brasileiro. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos direitos civis, políticos e sociais. A terceiro lugar, nós temos que enfrentar as desigualdades históricas do país do ponto de vista de renda, de patrimônio, onde inclui a questão agrária, a questão urbana. Nós ainda criamos 22 milhões de empregos, mas as desigualdades no mercado de trabalho ainda são enormes. Temos a questão da injustiça tributária. E temos que enfrentar as desigualdades na oferta de bens e serviços sociais, né? Apesar de nós montarmos, nos últimos anos, políticas universais, etc. e tal, nós ainda temos muitas lacunas, existem desigualdades, tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista entre classes sociais, no acesso aos bens e serviços sociais. Então, a ideia de universalizar a cidadania social. Isso passa... Nós fizemos avanços nas últimas décadas, mas essas desigualdades ainda estão presentes na educação, na questão da previdência,
no SUS, assistência social, segurança alimentar, as políticas urbanas, né? 40% da população mora nas metrópoles e 85% das pessoas moram nas cidades. E, assim, para provocar uma provocação, eu sustento aqui que o Brasil nunca teve políticas nacionais de habitação popular, saneamento ambiental e mobilidade urbana. É uma provocação, certo? Mas que fossem compatíveis, né, com a rápida urbanização. Nós nos urbanizamos, a transição demográfica, a transição campo-cidade se deu em 30 anos. Em 1970, 1950, 70% das pessoas estavam no campo. Em 1970, 70% das pessoas estavam na cidade. 30 anos, coisas que os outros países levam 100, nós fizemos em 30, porque fomos um dos poucos países capitalistas que não fizemos a reforma agrária, entre outras razões. Não é isso? A população naquela época, a taxa de fecundidade 5, 6, crescendo a taxas elevadas, então nós fizemos essa transição rapidíssima e nós nunca tivemos políticas de habitação popular, de saneamento e mobilidade urbana que desse conta dessa situação. Estou entrando na questão da mobilidade, dessas três questões, mas, enfim, essas desigualdades ocorrem em diversos outros setores. Aí tem uma questão que tem a ver com os 35 anos, que é a transição demográfica. Quer dizer, além de todos esses desafios que nós temos para enfrentar hoje, que são do nosso passado 300 anos de escravidão, 50 anos de democracia, não é isso o Brasil? O Brasil é isso. Não é? Nós vamos ter novos desafios colocados pela questão da demografia. Certo? Há, de um lado, uma questão, enfim, que pode ser uma oportunidade, que é a redução do número de crianças em idade escolar, né? Mais ou menos o dado que eu me lembro, assim, hoje, se você tem cerca de, o Jorge Abrão que me corrija, mas cerca de 50 milhões de crianças de 3 a 14 anos, 15 anos, e em 2040 nós vamos ter 20, 2040, 2050, nós vamos ter uma redução de 30 milhões de crianças. Então pode ser uma oportunidade para a questão educacional, né? Isso já está acontecendo, essa redução absoluta. Mas, por outro lado, a população está vivendo mais. Né? Está vivendo mais e você, então você vai ter um acréscimo de despesas de saúde, de previdência, de cuidados com idosos, etc, etc, etc. Nós vamos gastar mais com essas questões. Então, tem outros problemas que estão sendo colocados por aí. Dado o pouco tempo que eu tenho, eu digo o seguinte: então, esse é o primeiro eixo de um projeto de transformação. O segundo eixo é o seguinte: eu não consigo fazer nada disso se eu não mexer na economia. Não adianta pensar no social só. Eu tenho que mexer na economia, né? E aí várias questões que o Mariano já colocou, né? E outras, né? A questão do crescimento econômico, né? Essa questão do tripé macroeconômico, né? Quer dizer, sequer a gente... enfim, há uma série de questões aqui que eu não tenho tempo de explorar nessa primeira rodada, mas a revisão do tripé macroeconômico, à luz até da experiência nacional, a recomposição da capacidade de financiamento do Estado, né? Revisão da política de renúncias tributárias, a reforma tributária, né? Entre outras, a questão do financiamento da economia de longo prazo, a questão da indústria, como foi colocado. E o terceiro foco, eu não vou fazer nenhuma, eu não vou ter um país justo, democrático, mais homogêneo, se eu não tiver mudanças do ponto de vista da questão política, né? Eu não faço isso sem Estado,
Desculpa, eu não conheço nenhuma experiência de país que tenha feito isso sem a presença do Estado. Você acha que o mercado vai fazer? Não faz. E a outra questão é a famosa questão da democracia, né? Nossa democracia. Quer dizer, então, no Brasil, quer dizer, ou tem que ser feita a tal da reforma política. Quer dizer, outro dia eu estava lendo um artigo que dizia o seguinte: no Brasil você tem o Congresso atual, agora não me lembro exatamente os dados, mas é mais ou menos assim, você tem, sei lá, você tem 8, 10 bancadas, tem a bancada do agronegócio, tem 200, não sei quantos candidatos de 20 partidos, bancada do frigorífico, não sei quanto, bancada não sei do que, bancada não sei o que lá, a bancada da saúde, não é da bancada do SUS, é a bancada do plano privado de saúde. Então, você tem uma mercantilização do voto, né? Quer dizer, então, de onde vem isso? Quais os vícios do nosso sistema político? Certamente tem a ver com o financiamento empresarial, né? Então, o papel do Estado, a questão da democracia, tem que enfrentar essas questões, né? A questão do planejamento, a reconstrução das capacidades do Estado, etc. A segunda questão, eu já estou esgotando meu tempo, não? Ainda tem um tempinho. A segunda questão, essa eu vou ser bem rapidinho. Quais providências precisam ser adotadas para que a extrema pobreza seja erradicada e as desigualdades sociais sejam reduzidas no Brasil? Então, aqui, gente, tem, acho que até apareceu na fala do Leandro, né? Tem 2 projetos para tratar da pobreza e da desigualdade social. O projeto liberal diz assim: bastam programas de transferência de renda focalizados nos pobres, né? Não precisa crescer a economia, não precisa gerar emprego, não precisa nada. Essa é uma visão da sociedade que está aí colocada. A minha visão é a seguinte: quais providências precisam ser criadas para a extrema pobreza seja erradicada, as desigualdades sociais sejam reduzidas no Brasil? Primeira questão, que é um pouco a experiência do Brasil recente: crescimento da economia. Segundo, emprego. Se vocês olharem, a pobreza, grande parte da redução da pobreza e da redução das desigualdades foi a criação de 22 milhões de empregos. Terceiro ponto, salário mínimo. Quarto ponto, as políticas universais, as transferências de renda da Seguridade Social. Né? A Seguridade Social, ela, se você somar a Seguridade Social da Constituição de 88, se você somar aproximadamente 19 milhões de benefícios do INSS rural, 8 milhões de benefícios, 8 ou 9 milhões de benefícios do INSS, desculpa, 19 milhões de benefícios do INSS urbano, 8, 9 milhões de benefícios do INSS rural, 4, 5 milhões de benefícios da assistência social, BPC, 6, 7 milhões de benefícios do seguro-desemprego. Nós estamos falando de 40, para arredondar, 40 milhões de benefícios diretos. Se eu contar os membros da família, mais 2 membros da família, eu estou falando de 120 milhões de pessoas que se beneficiam desses benefícios, são pagos mensalmente. Tá certo? E 2/3 desse benefício equivale ao salário mínimo. Isso é um programa de transferência de renda, né, que tem impactos com a economia, com o mercado interno de consumo de massa, etc. E, finalmente, os programas de transferência de renda, de combate à fome, de combate à pobreza e à fome mesmo. Quer dizer, para enfrentar essa questão, eu preciso pensar numa estratégia, enfim, do meu ponto de vista, os programas de transferência de renda são parte de uma estratégia mais ampla, né? Então, essas são... E o desafio daqui a 35 anos, no campo do ponto de vista da pobreza, é transformar as pessoas pobres em cidadãos, portadores de direitos. Tá certo? Quer dizer, esse é o desafio. E o Brasil tem uma potencialidade incrível para fazer isso. Por que nós temos essa potencialidade? Porque nós temos um sistema, uma política universal de saúde, um SUS. Nós temos uma política universal de educação que está aí
em toda a articulação, o sistema, né? União, estados e municípios. Não é isso? Só para dar dois exemplos de políticas que nós temos. Temos assistência social, temos várias políticas. Né? Então, por exemplo, quando você fala assim, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que nós temos, você dá o dinheiro para a pessoa pobre, né? E obriga o filho a ir para a escola. Mas por quê? Porque você tem um sistema público de ensino que absorve aquela criança. Tá certo? Você cria regras ligadas à saúde. Por quê? Porque você tem um sistema de saúde que pode dar conta dessa demanda. Então, há uma possibilidade que o Brasil tem, e os outros países da América Latina, em sua grande maioria, não tem, tá certo? Que é essa de fazer com que as pessoas pobres também sejam portadoras da cidadania social, através dessa articulação entre programas focalizados e programas universais. Você até colocou lá, Leandro, quer dizer, essa questão de focalização ou universalização, isso é uma falsa questão, você tem que ter as duas coisas. Né? E o Brasil tem condições de fazer isso, porque nós temos tanto programas de combate à pobreza, quanto programas voltados para a questão mais universal. Terceira questão, como podemos financiar e gerir sistema de saúde e educação públicos com padrão elevado de qualidade? Nós precisamos realizar as reformas estruturais para assegurar a cidadania social. Vou só enunciar. Primeira, nós temos que rever o Pacto Federativo. Por quê? Porque as políticas de saúde, educação, assistência social, etc., elas foram pensadas como uma cooperação entre entes federativos. Né? Nós não falamos assim, o problema de saúde é o problema do município. Não, nós falamos assim, o problema da saúde, a saúde é uma questão nacional, os 3 níveis de governo têm corresponsabilidade, né? A União, o Estado e o município, mas a gestão é municipal, é isso que nós falamos. Tá certo? O que aconteceu ao longo dos anos? Corretamente, em geral, os municípios assumiram essa responsabilidade. Tá certo? Mas, ao longo do tempo, o sistema tributário foi numa outra direção. Enfim, ocorreram várias questões que fizeram com que, com que o Pacto Federativo, que foi celebrado lá atrás, hoje ele não faz mais, precisa ser revisto. Segunda questão, nos anos 90, houve um avanço da privatização das políticas sociais muito grande. Nós não vamos fazer com que a saúde, a educação, ou o transporte público, ou o saneamento, ou o que for, né? Do meu ponto de vista, tenham padrões elevados de qualidade com o setor privado. Tá certo? Desculpa. Eu acho que o que aconteceu com o saneamento no Brasil nos anos 90? Tá certo? O próprio BNDES botou dinheiro para fazer isso. Tá certo? Foram privatizados. O que privatizaram nos anos 80 no Brasil? Privatizaram o filé mignon. Você pega as cidades que foram privatizadas, as cidades com mais de 100 mil habitantes da região sudeste, tá certo? As cidades mais ricas. Privatizaram Ribeirão Preto, em São Paulo, que eu sei, Itu, Sorocaba, são cidades ricas, tá certo? Em Manaus, no Amazonas, privatizaram Manaus e deixaram o estado do Amazonas todo para concessionária estadual, tá certo? No Rio de Janeiro, privatizaram o metrô. Eu não conheço caso de metrô privatizado do mundo. Buenos Aires privatizou na década de 90 e reestatizou depois. Nós privatizamos o sistema o sistema de subúrbio do Rio de Janeiro foi privatizado nos anos 90. A saúde, que sempre foi privatizada, tem uma história longa, durante a ditadura, comprava-se serviço do setor privado. Quando você faz o SUS, fala, não, agora é público. Só que o SUS surge num momento onde, a partir dos anos 90, não, tem que ser o setor privado. Então, você continua privatizando, mercantilizando.
Então, essa questão do público-privado é uma questão séria para conseguir, né? Outra questão, a questão do serviço público. Aí entra na questão de vocês, né? Em parte a questão de vocês. Como é que eu tenho um serviço que é público? A Constituição diz, a saúde é um dever do Estado, não sei o quê. Mas eu tenho um sistema público de gestão da saúde, da educação, etc. Né? Existe carreira do médico, do SUS. Tá certo? Pelo que eu sei, o SUS, por exemplo, tem 2 milhões de funcionários, 70% são terceirizados. Como é que eu posso ter um sistema público de qualidade sem que exista uma carreira, sem que exista uma reforma no setor público? Enfim, são questões complicadas. E, finalmente, a quarta questão, né, nessa questão 3, é a questão do financiamento. Né? Quer dizer, o Mariano estava dizendo da questão, eu já estou terminando, né? O Mariano estava dizendo desses processos de inovação, como é que você falou, de inteligência artificial, o que isso vai trazer do ponto de vista da transformação do mercado de trabalho? Vocês já imaginaram o que é isso? Quer dizer, aquela base fordista que até hoje financia a nossa política social, a tendência é que isso, cada vez mais, nos próximos 30, 40 anos, o que vai acontecer com a base da contribuição da folha de salário? Tende-se né? Então, por outro lado, hoje, por exemplo, no debate da Previdência, já estou encerrando, quer dizer, então, a razão, contribuintes e quantas pessoas contribuem, a razão de dependência está caindo. Tem mais, antes tinham 10 pessoas para financiar um aposentado e não sei quanto vai mudar essa relação. Tudo bem, mas há 30 anos atrás, para você fazer um automóvel, você precisava de 30 funcionários. Hoje, você faz um automóvel com 2 funcionários. Então, você teve um ganho de produtividade. Não é isso? Eu vou continuar pensando a Previdência daqui a 50 anos, com essa razão de dependência baseada exclusivamente na na base salarial. Enfim, são questões que a gente tem que pensar e refletir, enfim. E eu agradeço a oportunidade e fico por aqui nessa primeira etapa. Algumas questões aí telegráficas, se for interessante, a gente pode desenvolver numa segunda rodada. Obrigado.